aqueles que estão nos visitando hoje aqui. Vocês são, que Deus te abençoe, amada. Nossos irmãos que estão lá no fundo, Deus abençoe vocês, viu? Rogério, amém, as irmãs. Aleluia. Querido, pegue a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Hoje os nossos jovens estão aqui porque eles vai começar amanhã, né? Amanhã vai ser o mover de Deus aqui na vida desses jovens. O sobrenatural de Deus. Uma grande expectativa, né? Primeiro livro do Crônicas, no capítulo 4, vamos ler a partir do verso 9. Crônicas 4, 1 Crônicas 4, verso 9. Foi Jabes mais ilustre, diga ilustre, mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque cremos que ela é viva, ela é eficaz e sempre produz resultado na nossa vida. Obrigado porque o Senhor vela para cumprir a tua palavra e ela não volta para ti vazia sem antes cumprir o seu propósito. A nossa oração é que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa hoje, Senhor. Que nós possamos sair deste culto hoje de maneira diferente como entramos. Que o Senhor venha nos tocar hoje neste lugar, venha falar conosco, Senhor. E venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido, né? E já até fizeram um livro desse texto aqui, chamado A Oração de Jabes. Mas não vou falar sobre a oração de Jabes. Mas o que esse Jabes fez foi uma oração, uma coisa tão simples. Ele falou 4 coisas nessa oração dele aqui. Ele disse assim, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue, aumente as minhas fronteiras, que a mão do Senhor esteja comigo, que o Senhor me preserve do mal, que não venha sobre mim nenhuma aflição. E o texto diz que Deus concedeu a ele aquilo que ele tinha pedido. Então eu quero falar com você hoje a respeito justamente desse tipo de pedido que ele fez, desse tipo de oração que ele fez aqui, que Deus ouviu e respondeu a oração de Jabes. Primeira coisa que esse texto nos mostra aqui é o significado do nome desse moço, Jabes. O que significa Jabes? Naqueles dias de Jabes, né, no Antigo Testamento, era normal quando uma mãe, um pai colocava o nome num filho que nascia, que aquele nome representava algo na vida daquela criança. Em alguns casos, eles demoravam até 1 ano para colocar o nome na criança, às vezes até 2 anos, porque o pai e a mãe tinham que observar a característica principal daquela criança para se colocar um nome na criança. Como Jabes nasce, uma criança recém-nascida nasce, e segundo o texto, a mãe teve muito sofrimento no nascimento dessa criança, sofreu muito, teve aflição, dor. Então ela colocou o nome dele de Jabes, que quer dizer aquele que foi gerado com dor, com sofrimento. Então esse moço, não fala muita coisa dele na Bíblia não, mas a gente pode fazer aqui uma conjectura do significado da vida desse moço. Esse moço, ele tinha tudo para dar errado na vida dele.
Ele tinha tudo para não ser uma pessoa bem-sucedida na vida, para ser um fracassado. Primeiro, começando pela marca que os próprios pais colocaram nele. Imagine uma criança indo para a escola e a professora chegando para ele: qual que é o seu nome? Meu nome? Ah, eu sou aquele que fez a minha mãe sofrer. Eu sou aquele que causou dor para minha mãe. Imagine ele fazendo tiro de guerra, ele indo para o tiro de guerra e o comandante perguntando: qual é o seu nome? Meu nome? Eu sou aquele que causou dor para minha mãe. Eu sou aquele que causou sofrimento para minha mãe. Imagine ele vindo na igreja e as pessoas perguntando: qual é o seu nome? É meu nome? Eu sou aquele que trouxe sofrimento para minha mãe, que trouxe dor para minha mãe. Olha que coisa, né? Então no próprio nome dele já carregava algo negativo. Algo que as pessoas olhavam para ele e falavam: esse menino aí não vai dar nada não. Mas só o nome dele já diz que não vai ser nada na vida. Nasceu para sofrer, nasceu para perder, nasceu para ser um derrotado. E a Bíblia diz que os outros irmãos dele, ele tinha mais 6 irmãos. Os outros irmãos dele não tinham esse nome que ele tinha. Tinham nomes normais, nomes até de pessoas vencedoras. Se você for estudar e ver o nome dos irmãos dele, é o nome de pessoas que tinham nomes realmente de pessoas vencedoras, mas ele não. Mas a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Alguém que poderia olhar para o menino e para a família dele e dizer: os seus irmãos vão ser alguma coisa na vida, mas você não vai ser nada, cara. Você já nasceu para perder. Mas a Bíblia diz que ele começou invocando o nome do Senhor. Por que esse moço se tornou mais ilustre dos seus irmãos? Se tinha tudo para dar errado na vida. É exatamente isso que eu quero ver com você hoje aqui. Porque a Bíblia ensina que não importa como a gente começa, o importante é como a gente vai terminar. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:8 que o que importa não é o princípio das coisas, mas o final das coisas. Às vezes a gente não tem um começo muito bom na nossa vida. Às vezes a gente fracassa, a gente erra, a gente comete erros na vida. A gente se decepciona, a gente se frustra. Há frustrações, decepções, é tanta coisa ruim na nossa vida que às vezes Deus olha para nós, mas não importa como a gente está hoje. O que importa é onde Deus vai nos levar. Isso que importa. Vocês estão entendendo? Então não fique focado no seu sofrimento hoje. Não fique focado no que você está vivendo hoje, na sua necessidade hoje. Entenda que Deus quer te levar para um lugar muito melhor. Que não importa se hoje você está vivendo uma vida talvez de derrota, de fracasso, de perda, de sofrimento. O que importa é aquilo que Deus diz a seu respeito. Jeremias 29:11. Ele diz assim: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos e os propósitos e os planos que eu tenho a seu respeito. Planos de bem, não de mal, para te dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Você quer um fim de fracasso na sua vida? Você quer um fim de miséria, de pobreza na sua vida? Não. Se eu perguntar assim: quem quer ser pobre aqui? Quantos vão levantar a mão? Ninguém vai levantar a mão. Todo mundo quer bênção. Todo mundo quer prosperidade. Então esse é o fim que nós queremos. E a Bíblia declara, Jeremias 29, hoje, que esse é o fim que Deus quer nos dar. O fim que a gente deseja. E esse moço, ele não se conformou de estar vivendo aquela vida, de ter recebido um decreto de derrota na vida dele. Havia no nascimento dele um decreto: você não vai ser nada, você vai ser um derrotado, você vai ser um fracassado. Esse era o decreto, mas ele não aceitou. Na oração dele, ele começa dizendo: Deus, que o Senhor me abençoe. A bênção de Deus, segundo a Bíblia, está lá em Provérbios 10:22, é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, aflição e desgosto. O que é a bênção de Deus? A bênção, quando eu falo Deus me abençoa nesse projeto, é algo que você não pode fazer. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer, porque você tem capacidade para fazer. Quando você pede a bênção de Deus, é porque é algo que você precisa, que só Deus pode fazer por você. Isso é bênção de Deus. Agora, quem são os abençoados por Deus? Às vezes as pessoas não entendem muito essas coisas aqui, porque as pessoas pensam assim: Deus, eu quero ser abençoado, me abençoa, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha vida, minha família e tal. E as pessoas, elas ligam a bênção de Deus com algo que é material, não é?
E Deus certamente quer nos abençoar no material, porque Jesus mesmo na oração do Pai Nosso, ele pede para a gente orar: Senhor, me dá o pão de cada dia. Porque Jesus sabe que se faltar o pão, o suprimento, a gente vai ficar desanimado, triste, abatido. Não é verdade? Então ele pede para a gente, na oração, pedir. Ele fala: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, vai encontrar. Então nós temos que pedir: Senhor, eu preciso de um aumento do meu salário. Eu estou recebendo um salário aí que só está dando para pagar a conta, para comer. Não dá para dar um aumentinho aí no salário, não. Não dá para receber um pouquinho mais, não. Deus quer que a gente faça esse pedido para Ele. Não é errado pedir isso aí. Mas uma pessoa abençoada, segundo a Bíblia ensina para nós, é aquela pessoa que Deus do céu, Ele está falando assim: quem é que pode ser usado por mim aí na terra? Que eu preciso de alguém na terra. Eu preciso de alguém para cumprir um propósito meu na terra. Quem é que pode falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim? Este é o abençoado. Este é a pessoa que Deus quer abençoar. Quando eu chamo Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele fala assim: Abraão, você vai sair da tua terra, vai sair do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu te farei uma bênção. E através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque Abraão seria a pessoa que Deus separou para cumprir um propósito dele na terra. Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Deus quer salvar as pessoas que estão no mundo sem Deus, que estão morrendo, indo para o inferno. E quando você fala: Deus me abençoa, Deus fala assim: tudo bem. Qual é o propósito da bênção que você quer receber de mim? Eu quero um carro, porque eu estou andando a pé. Quero poder sair com a minha família, poder ir pescar, quero poder ir numa outra cidade, passear e viajar. Não, só isso que você quer? Para isso você quer um carro? Senhor, eu pago aluguel, eu preciso de uma casa. Tudo bem, mas qual é o propósito dessa bênção material que você quer? Então, toda a bênção que Deus quer depositar sobre mim e sobre você tem que ter um propósito divino. Não um propósito egoísta. Que eu quero desfrutar dessa bênção. Não, essa bênção ela tem que vir para você e ela tem que se estender para as pessoas que estão em volta de você. Tá bom, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu estou andando a pé, eu não tenho um carro. O Senhor vai me dar um carro, Senhor, porque eu quero ser usado pelo Senhor nessa terra. Esse carro vai ser usado para a glória do Senhor. Eu quero poder levar pessoas na igreja. Eu quero poder usar esse carro para abençoar as pessoas. Ô Senhor, eu quero uma casa, porque eu quero fazer da minha casa um lugar de cura e de proteção. Todo mundo que entrar na minha casa, a presença do Senhor vai estar lá. Quando eles entrar lá, que eu ministrar a palavra de Deus na vida dessas pessoas, elas vão ser abençoadas. Eu quero que a sala da minha casa se torne um ponto de avivamento. Quando as pessoas sentar naquele sofá, lá na sala da minha casa, e eu abrir a minha Bíblia para elas, para ensinar a palavra para elas, essas pessoas vão ser transformadas pelo poder do Senhor. Elas vão ser curadas, libertas, restauradas e vão encontrar salvação. Esse é o propósito da bênção. Quando Jabe fala assim: Senhor, me abençoa, ele não estava falando assim: ó Deus, eu preciso de bens materiais, eu quero ser mais rico, eu quero ser uma pessoa próspera, muito milionária. Não tem nada a ver. Às vezes as pessoas pegam esse texto aqui, e quem olha isso aqui com os olhos da prosperidade bíblica, vai falar só de bênção material nesse texto aqui. Mas eu tenho uma outra interpretação desse texto aqui. Primeiro, que eu vejo que ele pede uma bênção, porque Deus precisa de pessoas disponíveis para ele nessa terra. Fala assim: Deus precisa de mim. Acha que Deus precisa de você, sim ou não? Ah, pastor, pai, Deus é Deus. Acha que Deus vai precisar de mim? Claro que Deus precisa de você. Deus quer te abençoar. Por que Deus quer te abençoar? Porque você será o braço de Deus, a mão de Deus, o pé de Deus, a boca de Deus na terra. Você acha que Deus vai mandar um anjo para tirar uma pessoa das drogas, da prostituição, do homossexualismo? Deus vai mandar um anjo na terra aí para salvar o perdido? Não, Deus vai usar eu, vai usar você. É por isso que Ele quer me abençoar, é por isso que Ele quer te abençoar. Então, pessoas disponíveis que se deixam ser usadas por Deus, são estas as abençoadas. Essas que são as abençoadas. Né? Às vezes a gente chega com alguém e fala assim: ô, você é uma benção, meu irmão.
Mas você só tem que falar isso para quem é usado por Deus. Se a pessoa não é usada por Deus, ela não é uma bênção, não. Porque a bênção de Deus está condicionada a você deixar Deus usar você para abençoar a vida das pessoas que estão lá fora precisando de Deus, querido. É para isso que Deus instituiu a igreja. A igreja não é uma instituição criada por homens, ela foi criada por Deus. Se tem pastor fazendo coisa errada, roubando, ensinando coisa errada, isso é problema deles com Deus. Deus vai tratar deles depois. Mas quem inventou a igreja não foi o homem, foi Deus. Ele criou a instituição igreja para que eu e você entrássemos aqui e aprendêssemos a ser pessoas usadas por Ele nessa terra. Fôssemos instrumentos dele nessa terra. Amém, querido? Então Deus quer fazer de mim e de você um instrumento para cumprir um propósito aqui. Por isso que Ele quer te abençoar. Por isso que Jabes fala assim, Senhor, me abençoa. Primeira coisa que ele fala, Senhor, eu preciso da sua bênção para poder cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Não é? Porque às vezes a gente entra em crise, né? Como é que pode, querido? Como é que eu vou poder orar para uma pessoa que está doente e falar para ele assim, ó, Deus tem poder para te curar, meu irmão. Você está com essa doença, mas Deus tem poder para te curar. Mas se eu vivo falando de doença, se eu vivo falando que eu estou doente, então ele vai olhar para mim e falar assim, mas peraí, você quer orar por mim, mas você vive falando que está doente, você está doente, como é que você vai me abençoar desse jeito? Você não tem a bênção da cura na sua vida e você quer me abençoar? É isso. Você está entendendo? Então, para eu ser uma bênção, primeiro Deus tem que abençoar a minha vida. Ele tem que vir com a bênção sobre mim, e a bênção de Deus é completa. Ele vai restaurando, Ele vai transformando, Ele vai nos renovando, e aí eu posso chegar e estender a mão e falar assim, não, eu creio, eu quero receber a sua oração, eu quero ser abençoado por você, porque eu estou vendo que Deus está fazendo algo na sua vida, porque Deus está usando você e você está sendo abençoado. Você está entendendo? É por isso que Deus quer abençoar você. Então, eu não sei, talvez você entrou nesse culto hoje e você fala assim, pastor, eu preciso de uma bênção de Deus lá na minha casa, na minha família, no meu trabalho, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego. Tudo bem. Você vai receber de Deus aquilo que você tem buscado, porque Deus tem prazer em abençoar o justo. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas o que você vai fazer depois que Deus te abençoar? Você vai virar as costas para Deus e voltar para o mundo? Vai abandonar a igreja? Porque isso é que muitas pessoas fazem hoje em dia, infelizmente. Elas estão na igreja, elas fazem campanha de oração, faz isso, faz corrente, até o ponto que Deus abençoa. Abençoou, já não quer mais saber de Deus, não quer saber mais da igreja, volta. Entendeu? Aí quando a coisa aperta de novo, ela corre para a igreja de novo, para fazer campanha, para fazer corrente de novo. Vocês estão entendendo? Por isso que eu não vou fazer mais campanha nessa igreja, não. Porque Deus me deu uma revelação. Peraí. Por que eu vou fazer uma campanha? Ó, irmão, vamos fazer uma campanha de 7 quinta-feira aqui, para Deus abrir as portas. Peraí, por que eu vou fazer uma campanha por aquilo que Jesus já me deu? Já é meu, não. Deus já abriu a porta para mim. A porta da salvação, das bênçãos, da saúde, da prosperidade já está aberta. Eu não estou recebendo porque eu não estou entrando por essa porta. Agora eu tenho que fazer uma campanha para receber isso? Como que pode isso? Não tem lógica, a Bíblia não ensina isso. Quem inventou esse negócio de campanha foi os homens que inventaram. Deus não inventou nada disso. Como que eu vou falar? Não, eu vou fazer uma campanha de 7 semanas para mim receber isso. Aí Deus está no céu e fala assim, mas você precisa fazer? Você não crê naquilo que Jesus já conquistou para você na cruz? Já é seu, filho. Você só precisa ter fé para tomar posse. E obedecer a palavra de Deus. Porque às vezes a gente quer receber as bênçãos de Deus também desobedecendo a Deus. Não é? Então não tem lógica a gente fazer algo para receber algo que já é meu. Não é verdade? Segunda coisa, ele fala aqui, ó, Senhor, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Né? O que ele está pedindo aqui? Ó, então é o seguinte, ó Deus, eu quero falar uma coisa para o Senhor. Ó, eu tenho essa terrinha aqui, sabe? Meu pai deixou para mim essa terra. É um pequeno sítio. Né? Aí ele percorreu as cercas. Né? Os limites da sua propriedade, Jabes percorreu. Ele falou, puxa, mas o que eu tenho é muito pouco. Mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso que pode me dar muito mais que isso que eu tenho. Então eu quero pedir para o Senhor aumentar, alargar as minhas fronteiras. Eu quero mais. Mas veja bem, Jabes não estava pedindo algo para Deus para ficar no bem bom, não, querido. Aqui, ó.
agora eu recebi mais, eu tenho bastante, agora eu posso ficar descansando. Pelo contrário, o que Jabes pede aqui para Deus, sabe o que é? Mais trabalho, mais oportunidade, para ele trabalhar mais responsabilidade. É isso que ele está pedindo aqui, ó, um apelo por maiores fronteiras. É aquele em que você pede para Deus que ele engrandeça a sua vida, de modo que você possa causar na terra um impacto para ele. Eu estou falando que Deus pode prosperar você, claro que Deus pode, mas essa prosperidade que Deus quer te dar é para você causar para Deus um impacto nessa terra. Não é para você ficar desfrutando do bem, do melhor aqui, de maneira egoísta, sem pensar no propósito que Deus tem para você nessa terra. O propósito de Deus qual é? Amado, pensa comigo um pouquinho. Se Deus colocou você nessa terra, e você não conhecia Deus, você estava no mundo perdido, destinado ao inferno. Todos nós, a Bíblia ensina que todos nós estávamos destinados ao inferno. Mas Jesus veio e nos salvou, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou, né? Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora eu e você estamos salvos. Bom, se eu e você está salvo porque a gente já recebeu Jesus como Salvador da nossa vida, o que nós estamos fazendo nessa terra? Vamos embora para o céu, então, que lá é um lugar muito melhor do que esse aqui. Corre o risco ainda de você se desviar e perder a sua salvação. Porque o apóstolo João, na carta, lá em Apocalipse, ele fala assim, toma cuidado, para que o seu nome não seja riscado do livro da vida, enquanto você estiver nessa terra. Porque não é só porque você veio na igreja, você aceitou Jesus, você tem salvação, que você está... Não, se você não fizer aquilo que Deus manda você fazer, se você se desviar do caminho dele, você pode perder a sua salvação nessa terra. Por que Deus corre esse risco, então? Porque Ele quer que você fique aqui, e Ele quer alargar suas fronteiras. Ele quer te dar muito mais do que você tem hoje para glorificar o nome dele nessa terra. Para que quando a pessoa chegar para Ailton, rapaz, eu te conheci, você trabalhava num posto de gasolina, de frentista, rapaz, agora você tem tudo isso? Puxa vida, hein? Mas eu vou falar para você, cara, eu tenho tudo isso sim, mas não conquistei isso aqui só pela minha capacidade, não. Foi Deus que me deu isso que eu tenho hoje. E aí, o que acontece? Está todo mundo olhando que ele está sendo abençoado. Aí ele vai se tornar um testemunho nessa terra. Aí um vai começar a falar para o outro, você viu aquele menino lá, rapaz, olha, o Cebola? Eu ouvi falar no Cebola? Cebola, aquele menino do posto. Eu ouvi falar. Então, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, esse menino põe a mão nas pessoas e cura as pessoas. Ele põe a mão nas pessoas e abençoa as pessoas. Ele fala e as pessoas entendem. Ele leva as pessoas para Deus. Aí o que acontece? Vai chegar alguém e falar, eu ouvi falar que você põe a mão nas pessoas, você abençoa. Eu também quero isso para a minha vida. Eu também quero que você me abençoe, eu também quero que você me ensine, eu também quero que... Você está entendendo? É isso. Esse é o propósito. E as pessoas não entendem. As pessoas vêm na igreja, querem receber a bênção de Deus e acham que é sim, mas Deus ele não é irresponsável. Não. Imagine você, se você fosse Deus. Estou esperando aqui. Imagine se você fosse Deus. Né, Norberto? Você fosse Deus, e aí você tivesse a oportunidade de abençoar uma pessoa na terra. Aí tinha duas pessoas, uma era extremamente obediente, sabe, faz aquilo que te agrada, sabe, declara para as pessoas que te ama, que te respeita, que te honra. E tem outro aqui que só sabe pedir, mas não te honra, não te respeita e não te obedece. Se você decidir abençoar um dos dois, qual que você vai abençoar? Não precisa ser muito inteligente para você saber. Não é verdade? É assim que Deus trabalha. Só que as pessoas vêm na igreja, elas não entendem isso. Elas acham assim, Deus vai me abençoar. Mas tudo bem, ó, Deus está olhando para o teu coração primeiro. Ele está olhando a motivação que você está aqui hoje. Por que você está aqui hoje? É isso que importa para Deus. Ele está olhando a motivação. Se você tem uma motivação assim, que nem nesse texto aqui. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me dê mais. Olha, o pouco que o Senhor me deu, eu já estou cuidando bem disso que o Senhor me deu. Né? Deus te deu algo hoje, você tem algo de Deus na sua vida, você está cuidando bem disso que Deus te deu. Aí você fala assim, mas eu sei que o Senhor pode me dar mais, então eu quero que o Senhor amplie, aumente o que eu tenho, para que eu possa glorificar mais o teu nome nessa terra.
Agora, a preocupação de Deus é justamente essa. Você continua nessa terra para você ampliar os domínios do reino de Deus nessa terra. Para você ganhar almas para Jesus, querido. Para você falar de Jesus. Para você ser uma bênção na vida das pessoas, abençoar as pessoas, trazer as pessoas para Deus, aqueles que estão desviados, aqueles que não conhecem a Deus ainda. Amém? Então, quando você abençoa alguém, né, essa pessoa vai dar um testemunho do que você está fazendo. Esse pouco, né? É pouco. Eu te agradeço. Eu sou grato pelo que o Senhor me deu, mas eu não estou satisfeito. Eu sei que o Senhor pode me dar muito mais. Né? Então, eu oro, foi o que ele fez. Eu oro para que o Senhor aumente mais. Agora, veja bem. Se você trabalha numa empresa, e aí você faz um trabalho muito bem feito, você é um funcionário de excelência. Né? Aí o que vai acontecer? O teu chefe, o teu patrão, o diretor da empresa que você trabalha, ele vai olhar em você e vai falar assim, esse menino merece uma promoção na empresa, eu vou promover ele. Agora, a promoção que ele vai receber, vai deixar ele mais folgado ou vai dar mais trabalho para ele? Vai dar mais trabalho para ele. Vai dar mais responsabilidade para ele, sim ou não? Então as pessoas falam, Deus, aumenta aí, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais unção, eu quero mais poder, eu quero mais autoridade. Senhor, eu quero mais prosperidade. Tudo bem, Deus vai te dar, mas você está preparado para isso? Porque com isso vai vir mais trabalho para você, mais responsabilidade para você. Então as pessoas querem receber de Deus para ficar aqui, não, isso daí Deus não vai dar não. Então o que é que Jabes estava pedindo para Deus quando ele falou assim, alarga as minhas fronteiras? Deus, me dá mais trabalho. Deus, me dá mais responsabilidade. Senhor, eu não estou satisfeito de ser esse crente que eu sou, não. Ficar sentado no banco só ouvindo tua palavra. Eu quero sair para fora, eu quero pegar tua palavra, eu quero converter as pessoas, eu quero levar as pessoas para o Senhor, eu quero discipular alguém, eu quero ganhar uma pessoa e ser um discipulador, ensinar essa pessoa, eu quero formar discípulos. É isso que já estava falando aqui. Não estou entendendo, sim? É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Quando você se entrega a Deus e se coloca no centro da vontade dele e dos seus planos para este mundo, que está acima da sua capacidade de fazer, mas implora a Deus dizendo, Senhor, usa-me, dá-me um ministério para o Senhor nessa terra, que os verdadeiros milagres são desencadeados na sua vida. É nesse momento que os céus enviam anjos, recursos, força e pessoas que você precisa. Entendeu? Porque você pode conquistar muita coisa nessa terra. Muitos bens materiais, pode ser muito próspero financeiramente, mas você não vai levar nada disso para o céu, não. O que você vai levar é aquilo que você vai compartilhar com as pessoas. É isso que você vai levar para o céu. Aquilo que você tem dentro de você, que você compartilhar, é isso que você vai conseguir levar com você lá no céu. Por isso que Jesus fala assim, ó, não busque tesouros na terra, onde a ferrugem, a traça consome e os ladrões roubam, né? Mas acumule tesouros nos céus, porque onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então, querido, nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. Você acha que eu estou satisfeito com o carro que eu tenho? Claro que não, eu quero um carro 0 km. Porque as pessoas vão olhar para o pastor Daniel na rua, pô, não quero saber daquele pastor não, o carro do pastor é pá, 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 pá. Rapaz, que está fumaciando, é a glória de Deus, filho. É o Shekinah. Aquela fumaceira saindo assim. Eu vou conseguir glorificar o nome de Deus desse jeito? É claro que não. Porque ninguém vai ver Deus. Infelizmente, a realidade da vida é essa, queridos. As pessoas vão ver Deus na minha vida pelo que eu tenho de material. Infelizmente é assim, não é assim. Acontece essas coisas, é assim. As pessoas nos julgam pela nossa aparência, não é? Se a gente está bem vestido, está com um sapatinho bonito, tá com isso é bonitinho, né? E as pessoas olham para mim e falam assim, puxa, que homem alinhado, elegante, bonito, deve ser um empresário, deve ser um cara famoso, sucesso, tá bem alinhado, deve ser um cara de qualquer jeito,
né, relaxado, com a roupa toda amarrotada, tudo, as pessoas vão olhar para mim, não vão dar nada para mim, vão me julgar pela minha aparência. Então a gente tem que desejar sim, ter o melhor de Deus, porque a Bíblia declara que nós temos que buscar isso. Mas não deixar isso influenciar a nossa vida, a nossa mente, porque tudo isso que Deus vai nos dar vai ser por um único propósito, glorificar o nome dele. A palavra de Deus diz assim, quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória do nome de Deus. Não é, queridos? Então você, não é pecado você desejar bem material, não é pecado, você tem que desejar mesmo. Só que você tem que ter uma consciência de que tudo que Deus te dá é para honra e glória do nome dele. Foi isso que Jabe falou. Eu quero, Senhor, que o Senhor amplie as minhas fronteiras, que o Senhor me dê mais, porque eu quero glorificar o teu nome. Terceiro pedido que ele faz para Deus, que seja comigo a tua mão. Ó, muitos viram Deus ampliar os seus limites. Agora eu vou falar para você, ó. Deus vai te abençoar. Deus vai começar a aumentar as fronteiras, alargar as fronteiras. Você vai começar a receber mais de Deus na sua vida. Entendeu? Deus quer isso para você. Você tem que buscar isso, desejar isso, e Deus vai te dar isso. Deus, você vai começar a ver os limites da sua influência e de suas oportunidades crescerem. Então isso você tem que falar para Deus. Deus, aumenta. Não é só, oh Deus, aumenta, me dá um carro melhor, uma casa melhor, um salário melhor. Não, aumenta o meu nível de influência entre as pessoas, para que eu possa influenciar as pessoas e levar elas para o Senhor. É isso também. Quantos de nós fazemos essa oração? Geralmente quando a gente dobra nosso joelho para orar a Deus, a gente tem que estar pedindo algo material para Deus, mas poucas pessoas oram falando assim, Deus, me dá mais responsabilidade no teu reino. Eu quero me tornar uma pessoa que faça alguma coisa. Sabe, eu não estou satisfeito de ser essa pessoa parada, acomodada, não. Eu quero muito mais, eu quero ser mais usado pelo Senhor. Foi isso que Jabes fez. Nessa terceira oração ele fala que seja comigo a tua mão. Por que ele fez isso aqui? Ó? Porque quando Deus começa a dar oportunidade para você, quando Deus começa a ampliar, aí começa a vir os desafios, querido. Não é? O vento que soprava sobre as suas asas, de repente ele parou. Desamparado, eles começaram a cair. Né? Pessoas que estavam bem lá em cima, Deus prosperou, Deus abençoou. Mas aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, que essa pessoa caiu. Caiu por causa da bênção de Deus, irmão. Eu já vi pessoas, acontecer isso com pessoas. Ô Tim, liga o ventilador para nós, por favor. Pessoas, querido, por causa de uma bênção, se desviou da igreja. Por causa de uma bênção, se desviou dos caminhos de Deus. Você estava lá, a moça estava orando para Deus. Assunção, estava orando uma moça, estava orando para Deus, falou assim, Senhor, me arruma aí um namorado. Quero casar, estou precisando de um noivo. Pode ser assim, que nem o Brad Pitt, o 1,80 m, olho azul, rico, empresário. Pode ser. Deus dá um namorado. Deus dá um noivo. Aí você procura a moça na igreja, cadê? Não está. Está passeando com o namorado na avenida. Não está na igreja. Deus me dá um carro, eu não tenho um carro, estou andando a pé, Deus dá o carro. Aí, cadê o crente na igreja? Está passeando com o carro. Foi levar a família no cinema, em vez de ir para o culto, foi para o cinema com a família. Então, amado, vocês estão entendendo? Aí começa a apertar o negócio, né? Você começa a receber a bênção de Deus, você marcha rumo a um novo território, mas você vai acabar tropeçando diante de algumas circunstâncias, situações, e começa nesse momento a pessoa a sentir medo. Ela começa a se sentir enganado, abandonado e um pouco irado com essa situação. Esse sentimento do qual alguns fogem se chama, diga, dependência de Deus. Às vezes você não entende por que certas coisas estão acontecendo na sua vida, mas Deus quer te ensinar a depender dele nessa hora. Porque às vezes Deus te abençoa tanto, Deus dá tanto para você, que você começa a confiar naquilo que Deus te deu, e não em Deus. Aí Deus começa a puxar um pouquinho, fala assim, deixa eu tirar um pouquinho para aprender a depender de mim. Porque a confiança dele está naquilo que é material. Uma pessoa que é muito rica, que tem muito dinheiro, ela coloca a confiança dela no dinheiro que ela tem. Dificilmente, por isso que Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico se salvar. Por que ele fala isso? Porque
Uma pessoa que é financeiramente muito próxima, dificilmente ela vai buscar Deus. Se ela está doente, ela pode pagar o melhor médico. Se ela está estressada, ela pode ir para qualquer lugar do mundo, paga uma passagem e vai viajar. Se a mulher está estressada, ela tem um cartão de crédito, ela vai num shopping e faz uma compra, ela acabou o estresse. Por um tempo, pelo menos, acabou, porque ela tem. A pessoa não vai buscar em Deus para ser curada, não vai buscar em Deus para vencer o sofrimento e o estresse. O dinheiro está comprando situações que pode aliviar isso que ela está sentindo. Né? Então Deus, nesse momento, já fala assim: Senhor, olha, o Senhor vai me prosperar, o Senhor vai me dar muita coisa, mas eu não quero que a tua mão saia de sobre mim. Porque eu dependo do Senhor, independente do que o Senhor me der. Eu posso me tornar um grande empresário, um homem muito próximo, muito rico, muito famoso, mas eu sempre vou depender do Senhor. Sempre vou precisar do Senhor na minha vida. No dia que a gente parar de depender de Deus, querido, a gente morre nesse mundo. Por último, ele fala que, né, que me preserves do mal, que não venha sobre mim aflição. Aquele domingo eu dei uma palavra aqui falando sobre sofrimento. E é importante a gente entender isso. Quando você lê ali, você fala assim, bom, Jabes, ele fez uma oração assim, ó, Deus me blinda para eu não sofrer, para que não venha nenhum sofrimento na minha vida. Não foi esse tipo de oração que ele fez. Esse sofrimento que Jabes está pedindo para Deus livrar ele, não é o sofrimento que Deus permite, que é um sofrimento que Deus permite na minha vida e na sua vida, e é um sofrimento que a gente provoca. Por causa da semeadura que a gente faz. Por causa de decisões erradas, escolhas erradas que a gente faz, a gente colhe sofrimento. Tem um profeta na Bíblia, deixa eu ver se eu marquei o nome dele, Obadias. Profeta. Difícil achar na Bíblia esse profeta. Obadias, ele fala assim, por que você está tão atribulado aí? Se a consequência, o resultado dessa tempestade que está sobre a sua vida, porque você semeou vento. Porque aquele que semeia vento, colhe. Na Bíblia é isso, aí não é um ditado popular não. Quem semeia vento, colhe tempestade, está no livro do profeta Obadias. Então, o que é que Jabes está pedindo para Deus? Deus, me dê sabedoria para eu tomar as decisões certas e fazer as escolhas certas, para que eu não sofra. Porque o sofrimento que Deus permite sofrimento, por quê? Porque a gente vai crescer com o sofrimento, a gente vai amadurecer com o sofrimento, a nossa fé será provada nesses momentos de luta, e nós vamos crescer em fé, em conhecimento de Deus, em intimidade com Deus, seremos pessoas melhores quando sofremos, quando é um sofrimento que Deus permite. Mas tem sofrimento que a gente provoca por fazer escolhas erradas, por fazer decisões erradas. É esse tipo de sofrimento que Jabes falou que ele não queria na vida dele. Vocês lembram de Abraão, que eu falei aqui? Deus fala para ele assim, Abraão, você vai ser uma grande bênção. E Deus tinha uma promessa para ele. E agora, ó, toda decisão errada que eu e você toma, não anula a promessa de Deus na nossa vida. Você pode ter errado muito na sua vida, você pode ter falhado, tomado decisões que hoje você está sofrendo consequências dela, mas isso não anula a bênção e a promessa de Deus, só atrasa. Por isso que a gente tem que orar a Deus e falar, Deus, não me permita passar por sofrimento, me dê sabedoria para que eu tome decisões que me abençoem, que façam com que a minha vida seja uma bênção. Abraão foi chamado por Deus, Deus falou, você vai ser uma bênção, eu tenho uma promessa para você, ó, você está velho, 75 anos de idade, você não pode ter filho porque a sua mulher é estéril, mas eu vou te dar um filho. Porque Abraão era muito rico, mas a maior bênção dele não tinha, que era um filho. Aí, o que acontece? Quanto tempo demorou para ele ter um filho? Quem sabe? Quanto tempo demorou para se cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão? Quem sabe? Oi? Tinha 75 anos. Com quantos anos ele teve o filho dele? 100 anos. 25 anos. Vocês acham que Deus, quando Ele promete algo para você, Ele quer que você fique esperando 25 anos? Sim ou não? Não. Quando você pede algo para Deus, fala, Senhor, eu preciso disso. Deus é pai, você é filho e Ele quer te abençoar. Só que às vezes, as decisões que nós tomamos anulam por um tempo a promessa de Deus. Vai atrasar.
Atrasou 25 anos. Por quê? Porque Abraão já no chamado dele já fez uma coisa errada. O que Deus falou para ele? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, filhão. O que ele fez? Catou o sobrinho dele e levou. Ele fez uma concessão. Quando Deus pede algo para você, você não pode fazer concessão. Você tem que fazer exatamente o que Deus está falando para você fazer. Então, primeira coisa, ele fez uma concessão. Segunda coisa, ele mentiu quando falou que Sarai era irmã dele, enquanto era mulher dele, para o faraó lá não matar ele. Ele mentiu. Terceira coisa que ele fez, só foi atrasando, foi uma coisa em cima da outra. Veja bem, querido, a nossa vida é assim. Às vezes você toma uma decisão errada aqui e você não se conserta. Uma decisão errada vai sempre chamando outra se você não parar. E falar assim, não, a partir de hoje eu vou pensar com sabedoria para tomar uma decisão. Aí o que aconteceu? Ele foi influenciado pela mulher. Porque Deus falou que o filho viria de Sara. E Sara chegou para ele e falou, tá demorando para esse filho nascer, então entra lá com a nossa serva Agar. E ele entrou no H do diabo e teve Ismael, que não era o filho da promessa. E a promessa só foi se atrasando, só foi se atrasando, só foi se atrasando. Quando ele caiu em si, ele falou, peraí, o que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo errado na minha vida. Aí ele para, ele pensa, ele senta e fala, Deus, a partir de hoje as minhas atitudes vão ser diferentes. Aí Deus olha para ele e fala, oh, finalmente, meu filho, você aprendeu. Você está preparado para receber a promessa, então. Mas se você fizer uma análise da sua vida hoje, você vai ver que muitas situações que envolveu a sua vida impediu você de receber aquilo que Deus tinha para você. Deus, ele nunca demora. Deus vem na hora certa. Somos nós que fazemos certas coisas na nossa vida que atrasa aquilo que Deus tem para nós. Deus não atrasa nunca. Ele vem na hora certa. Então, você precisa fazer uma análise da sua vida. Começar a orar como Jabes. Deus, me ajuda a ter sabedoria para tomar decisões. Sabe, há uns 16 anos atrás, eu e o meu irmão, nós íamos montar um negócio junto. Aí nós acabamos entrando numa dívida. Para pagar essa dívida, eu fui no banco fazer um empréstimo. Só sei, irmãos, que o negócio foi aumentando. Virou uma bola de neve o negócio. Entendeu? Virou uma bola de neve. Demorei 8 anos para pagar essa dívida. 8 anos. Se eu tivesse investido esses 8 anos, esse dinheiro, eu poderia ter uma casa melhor, poderia ter um carro melhor. Mas foi para pagar a dívida. Agora, Deus não tinha promessa para mim? Não tinha. E eu tomei uma decisão errada que prejudicou a minha vida. E é assim, filho. Às vezes você fica falando, Deus me dá oportunidade. Deus está sempre dando oportunidade para nós. Mas nós pegamos as oportunidades de Deus e tomamos decisões que fazem a gente perder aquilo que você faz. Então foi isso que Jabes falou. Senhor, me ajuda. Me ajuda a tomar decisões com sabedoria para eu não errar. Para que não venha aflição na minha vida. Eu fui ter o meu primeiro carro com 35 anos de idade. Eu poderia ter tido o meu carro com 25. 10 anos. Andei a pé com a minha família por causa de decisão errada que eu tomei. Agora Deus não podia me dar o carro? Claro que podia. Só que o investimento que eu poderia ter aplicado no carro, eu tive que aplicar numa dívida para pagar uma dívida. Será que não tem ninguém que já fez isso aqui? Vai falar nada da sua vida hoje, é isso. É assim que a nossa vida é assim. A gente fica falando, pô, mas Deus, é nós às vezes que chamamos para a nossa vida o sofrimento que nos impede de receber a bênção de Deus. Não é? Às vezes Deus vai e outro ganha lá um salário. Vamos dizer que ele ganha R$1.500 no posto de gasolina. Não sei quanto tempo, mas vamos dizer que é R$1.500. Né? Aí o patrão dele chega e fala assim, você está fazendo um trabalho tão bom que eu vou aumentar R$300 o teu salário. Você vai ganhar R$1.800. Só que aí ele fala assim, R$1.800, já vou fazer uma conta então, porque aumentou mais R$300. Ele vai lá e fala uma dívida. Só que o que mais ele precisa hoje é de uma casa para morar, porque ele paga aluguel. Aí ele vai e compra um carro. Que não é investimento. Carro não é investimento. Investimento é caro, porque o carro ele só dá gasto para nós. Né? Quando você compra uma casa, um terreno, isso é investimento. Tá? Aí ele pega e compra um carro. Aí acontece um negócio, nem já aconteceu, já não bateu o teu carro? Bateu no poste? Perdeu? Aí o que acontece? Ele vai ter que continuar pagando o carro. O carro foi, mas a dívida ficou.
Se ele tivesse comprado um terreno ou uma casa, não ia ter perigo de perder, porque não ia bater, não ia... Não é verdade, irmão? Então é assim, Deus é muito inteligente. E Ele nos dá as oportunidades. Só que a gente tem que orar a Deus como já. Deus, me dá sabedoria para que eu tome as decisões que vão me ajudar, que vão me abençoar. Né? E assim